Amém. Saúde a igreja, irmão, com a paz do Senhor. Nesse momento estamos iniciando nosso culto. Vamos ficarmos em pé, colocar todos os irmãos, convidar a todos presentes, também aqui que estão nas nossas redes sociais. Nós estaremos louvando ao Senhor Jesus dentro de alguns minutos. Mas vamos orar a Deus. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, pois Tu tens nos dado mais essa rica oportunidade neste dia, Senhor, para que nós oferecer o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. Venha, Senhor, manifestar a Tua glória, o Teu poder, a Tua alegria, falando, Senhor, profundamente em nossos corações. Querido Deus, somos gratos a Ti e por isso nós Te agradecemos e Te suplicamos desde agora e para sempre. Amém, amém. Louvamos a Deus, irmão, hino de número 200 de nossa harpa cristã. Louvamos ao Senhor Jesus, né? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com nossas dores e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidado e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Deus, amigo, te despreza, conta-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando pra levar consigo Cristo prova nos mostrou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. Meus irmãos, nessa oportunidade nós estaremos aqui ouvindo os nossos irmãos, o grupo de varões, louvar ao Senhor Jesus nesse momento. Ouçamos, meus irmãos. Ovelha
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido aqueles que podem que se colocassem de pé. Vamos ler o livro de Isaías. Capítulo 53. Isaías, capítulo 53. A partir do primeiro versículo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pastor ainda continua cuidando das suas ovelhas. E ele está aqui essa noite. Eu não sei a sua situação, de que forma você está essa noite, mas o Senhor quer te colocar nos ombros e quer te conduzir às mansões celestiais. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos essa rica oportunidade que estamos aqui reunidos em favor do teu nome. Te agradecemos pela vida de cada um dos seus filhos que aqui estão, aqueles que nos acompanham de suas casas. Que o Senhor venha mais uma vez falar aos corações de cada um, pois só o Senhor sabe e conhece as condições e as necessidades de cada um dos seus filhos. Te agradecemos porque se aqui estamos é porque o Senhor tem nos guardado, nos cuidado de todo mal, de todo perigo, para que pudéssemos estar adorando o teu santo nome. Continua falando conosco essa noite, ó Pai, é assim que eu te peço e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós podemos sentarmos. Nós, nesse momento, nós estaremos fazendo um momento de contribuição para a obra do Senhor Jesus, e nós estaremos ouvindo a irmã Rosângela louvar ao Senhor dentro de alguns minutos, e nós estaremos lendo a palavra de Deus. E eu convido a todos para que nesse momento, irmão, abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 103. Vamos ler a palavra de Deus. O escritor desse salmo, Davi, ele expressa e nos ensina também a expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E ele nos expressa as seguintes palavras no Salmo 103, os primeiros versículos, que assim nos dizem: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Aquele que enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor fez justiça e juízo todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém. Nós observamos que as últimas palavras proferidas neste versículo 7, que nos fala, que o Senhor é longânimo, Ele é misericordioso para conosco.
Nesse momento, nós voluntariamente, com o nosso coração alegre, com o nosso coração se regozijante, agradecido a Deus, nós iremos contribuir com as nossas contribuições, nossos dízimos, nossas ofertas, para a manutenção desse programa, bem como a igreja. E cada um de nós podemos voluntariamente estar contribuindo, tanto presencialmente quanto aqueles irmãos que estão nas redes sociais e canal 14.1, podemos estarmos contribuindo através das nossas contas bancárias, que sempre está passando aí no vídeo, e nós presenciais, tanto também pelas contas bancárias e também através das nossas salvas que estão aqui nas laterais, nas portas, com todas precauções. Temos ali o álcool em gel, etc. Podemos fazer tudo com alegria. Curva a sua cabeça. Nós estaremos orando agora, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nós, a tua igreja reunida nesse momento. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a ti, Senhor, por essa oportunidade, e queremos desde já agradecer a ti, Senhor, pela salvação, pela saúde, pelo pão de cada dia, pela oportunidade, Senhor, que tem nos concedido de estarmos servindo a ti com alegria, contribuindo com as nossas contribuições, nossos dízimos e oferta. Abençoa, multiplica, nunca nos deixa faltar, supre as necessidades daqueles que precisam. A ti, Senhor, nós louvamos e te adoramos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. E os amigos que nos ouvem nessa noite, que seja uma boa noite de salvação. Nós estamos aqui gratos a esse Deus, mais uma vez, na sua casa, na sua presença, porque temos passado por momentos turbulosos, mas o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. E a Bíblia fala que importa que o adoramos em verdade e em espírito. E nós estamos aqui para adorar esse Deus que tanto faz por nós. Aleluia, Jesus. Que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém,
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluias. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós convidamos a todos os irmãos colocássemos em pé, bem como você que está no seu lar, também em reverência, vamos colocarmos em pé nesse momento. Nós estaremos recebendo o evangelista, nosso irmão Fernando, que estará ministrando a palavra de Deus para os nossos corações neste momento, irmãos. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, aproveitando que estamos em pé, em reverência à palavra de Deus, convido você que está em posse da sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7. Segunda Reis, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Glórias a Jesus. 2 Reis 7:1. Você que encontrou, pode confirmar com amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse, Eliseu respondendo: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém?
Podeis assentar, meus irmãos. Estamos felizes com o Senhor Jesus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos nós aprendermos da palavra do Senhor, apresentar o nosso culto de louvor e adoração. Deus colocou essa palavra em meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos, ser fiel àquilo que Deus tem tratado comigo através dessa passagem. Esses 2 versículos, meus irmãos, que nós lemos, ele se trata de um diálogo entre o profeta Eliseu e o rei de Samaria, o rei de Israel, que estava ali na cidade de Samaria. E neste momento, quando o profeta Eliseu está dirigindo ao rei uma palavra vinda direto de Deus, profetizando sobre aquela nação, de uma forma intrusa, de uma forma muito incrédula, um capitão, ele põe em descrédito, põe em xeque aquilo que o Senhor Deus estava falando. E é preciso nós entendermos, talvez, o contexto que isso estava acontecendo. Quando nós voltamos um capítulo anterior, no capítulo 6 deste mesmo livro de 2 Reis, nós podemos identificar que existia ali uma crise e um caos instalado. Eram momentos em que o povo de Deus, Israel, estava atravessando de extrema dificuldade. Um período de muita escassez, um período de muita fome, um período de guerra, de muito temor. E a palavra de Deus, quando nós lemos o capítulo 6, vem dizer que a cidade de Samaria, onde estava ali situado este profeta Eliseu, bem como todo o povo de Israel, eles estavam cercados pelo exército sírio. E o exército estava para atacar aquela cidade de Samaria. Então eles cercaram a cidade, sitiaram toda a cidade para que ninguém entrava e para que ninguém saísse. Ora, se ninguém entrava, ninguém saísse. E eles faziam isso para que pudessem enfraquecer o povo de Israel. E diante desse cenário de caos, a fome começou a se instalar, porque eles estavam presos, não conseguiam produzir, não conseguiam comprar, não conseguiam vender. E seguido da fome vem a miséria. E o que eles tinham de mais básico para sobreviver começou a faltar. Não tinham mais comida, não tinham mais mantimento. E no capítulo 6 vem dizer que uma cabeça de jumento e 250 gramas de esterco de pomba valiam aproximadamente de 5 a 8 quilos de prata. Às vezes nós reclamamos, meus irmãos, da inflação. É claro que ninguém gosta do preço do gás que aumenta, do combustível, né? Nós estamos sendo neste momento afligidos por este período de inflacionário, e tudo muito caro. Mas aqui a situação era muito mais terrível, muito mais agravada, porque eu creio que o Senhor Deus, aqui entre nós, mesmo com essas dificuldades que nós estamos passando, Deus não tem deixado faltar nada aos seus filhos. Amém? E esse era o cenário, meus irmãos, em que estava instaurado ali em Samaria. E quando se instaura um período de crise, as informações, as palavras que são ditas, geralmente são palavras
de desânimo, palavras de derrota. E quando nós olhamos para o nosso cenário, vamos trazer para os nossos dias de hoje, é mais fácil nós acreditarmos que a coisa não vai melhorar, que nós estamos de mal a pior, e de que, embora o Senhor Deus tenha dito que guardaria nós todos os dias até a consumação do século, nós muitas das vezes não damos crédito à palavra de Deus. Isso falou meu coração nesses dias. A quem nós estamos dando crédito? A quem nós estamos acreditando? Mais nas notícias que nós vemos nas redes sociais, nos jornais, ou nós estamos mais dando crédito à palavra de Deus? E aqui neste cenário, o rei de Israel estava extremamente angustiado, perturbado, porque antes de procurar ao profeta Eliseu, no final do capítulo 6, ele encontra uma mãe em desespero, em que o inimigo ele também trabalha no caos para destruir as famílias, destruir a vida das pessoas. Ele aproveita do momento de fragilidade. E o rei havia encontrado uma mãe em que havido, é até triste de dizer, mas ela havia matado o próprio filho para poder se alimentar. E o rei ficou extremamente perturbado e foi em direção ao profeta Eliseu com o intento de matá-lo. Mas os planos do homem não são os planos de Deus. E quando o rei vai ao encontro de Eliseu então ele diz estas palavras: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E eu pergunto a você, será que se a palavra de Deus disser para mim e para você neste exato momento, amanhã, nessa exata hora, você pode encontrar o gás a R$30 ou o combustível a R$2, nós vamos duvidar? É difícil de crer aos olhos humanos. E era mais ou menos isso que o rei tinha ouvido. Mas quem disse essas palavras, que no dia de amanhã a vitória estava chegando ao povo de Deus, chegando a Samaria, não era o profeta Eliseu, mas era o próprio Deus quem havia dito. E quando Deus fala a sua palavra, a Bíblia nos garante que Ele é fiel para cumpri-la. E o rei ouve essa notícia, e o capitão, um homem de confiança do rei, um homem que, se nós colocássemos o currículo deste capitão de um lado e o currículo do profeta Eliseu do outro, eu acredito que certamente, aos olhos humanos, o currículo desse capitão devia ser muito mais extenso. Um homem capacitado, um homem gabaritado, um homem que tinha uma condição de talvez assumir a posição que ele estava. Mas isso aos olhos de Deus não impressiona, porque o que impressiona aos homens não impressiona a Deus. E esse homem diz: isso é impossível de acontecer. É impossível que amanhã, a essa hora, nós vamos estar desfrutando de um momento de paz, de abundância. Talvez ele tenha dito: o profeta, olha ao redor, nós estamos cercados. Olha o tamanho do exército que está em volta de Samaria. Nós
Certamente nós vamos morrer. Mas o profeta Eliseu, ele tinha algo que nós crentes, salvos em Cristo, nós temos, que é a experiência e a fé com Deus. No capítulo 6 deste livro, vem dizer que em uma outra ocasião, o profeta, o mesmo exército, havia cercado a casa de Eliseu. E o ajudante de Eliseu ficou preocupado, porque novamente o exército estava ali e iam matar Eliseu. Mas o próprio Eliseu diz: maior é o que está conosco do que o que estão com eles. E Eliseu faz uma oração, pede para que o Senhor Deus abra os olhos daquele jovem. E aquele jovem vê cavalos e cavaleiros de fogo protegendo a eles. Eliseu tinha experiência com Deus. Ele tinha a confiança na palavra do Senhor. Apesar de todo o diagnóstico, todas as circunstâncias que o mundo dizia ao contrário, Eliseu sabia que quando Deus fala, Deus cumpre. Eliseu via a vitória, mas aquele homem duvidou. E a vitória do povo de Deus não está na dúvida, está quando você crê na palavra de Deus de todo o seu coração. A dúvida, meus irmãos, ela nos leva à derrota. A dúvida coloca em nós como se Deus não fosse fiel, como se Deus não fosse capaz de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo neste momento, qual que é a dificuldade que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, que além do que você vê com seus olhos materiais, existe uma realidade espiritual em que Deus está trabalhando em seu favor. Mas se você duvidar de que Deus está com você, Deus está conosco, nos momentos mais difíceis da nossa vida, se você duvidar, você não alcançará a vitória. E este era o cenário, meus irmãos, que estava instaurado ali em Samaria. De um lado, o profeta, confiante na palavra de Deus, e do outro, este capitão, homem de grande importância no reino. E o profeta diz: você vai ver a vitória de Deus sobre este povo amanhã, mas porém você não participará dela, você não a comerás. E acontece que no meio da noite, o exército sírio que estava acampado ao redor de Samaria, eles começam a ouvir um som como de muitos cavalos e cavaleiros, um som de um grande exército. E eu gosto dessa passagem porque que para eles, para aquele exército sírio, era o som da derrota. Para o povo de Deus era o som da vitória. O que parece para muitos que é a nossa derrota, que é o nosso fim, para Deus é a nossa vitória. Aleluia. E eles ouvem como que um som de grande exército vindo ao encontro deles. E eles, temendo, o exército inteiro foge, deixando para trás tudo que eles tinham: ouro, prata, alimentos, e fogem de volta para a sua terra. O som da vitória chega naquele local. E existiam à porta de Samaria 4 leprosos que também estavam à beira da miséria, à margem. E eles
numa conversa, decidem: vamos lá para o acampamento dos sírios, porque morrer nós vamos. Se eles matarem a gente, também a gente não tem muita expectativa além disso. Porque se nós formos para Samaria, lá não tem comida. E quando eles chegam no arraial dos sírios, está tudo deserto. E eles encontram mantimentos em abundância. Eles encontram prata, ouro. E eles, de posse daquela notícia, eles voltam à cidade e dão essa notícia ao rei. E o rei incrédulo, ele não acredita. O coração do homem que duvida de Deus, não tem a sua fé baseado na palavra de Deus. Por mais que Deus diga, por mais que Deus mostre, ele não acredita. Ele precisa checar com os olhos. Deus já havia dito através da boca do profeta que Deus iria livrar o povo. Mas o rei também não acredita, manda ali homens seus, do seu exército, para verificar se aquilo era verdade. E ele chegando, esses homens de Samaria, chegando ao local, o arraial, percebe que era verdade, que o povo de Deus nem precisou pelejar. E eu me lembrei de quando Deus disse a Moisés, no capítulo 14 do livro de Êxodo. Eu convido os irmãos a abrir capítulo 14 e o versículo 14. Êxodo 14 e 13, meus irmãos. Vamos ler o 13 e o 14. Êxodo 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O verso 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. A sua luta não é você que tem que lutar com seus braços. A nossa luta, nós lutamos de joelhos. A luta nossa não é com a força do nosso braço. A luta nossa não é com o nosso entendimento, não é com a nossa inteligência, com a sabedoria humana. A nossa luta é de joelho no chão, de boca no pó, pedindo e clamando ao Senhor Jesus. E Ele diz ao seu coração nessa noite: aquieta o seu coração, acalma a sua alma, porque o Senhor peleja por vós. Você consegue olhar para a sua luta, para a sua dificuldade, e ver que o Senhor Deus está pelejando por você? A quem você tem dado crédito quando a crise se instaura na sua vida? A quem nós estamos dando ouvidos quando a crise chega, quando o dia mau chega sobre nós? Salomão diz que o dia mau chega para todos, e vem tanto para os justos quanto para os injustos. Mas há uma diferença para quem serve a Jesus. Quando o dia mau chega, onde está a minha e a sua confiança? A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E a palavra de Deus diz que nós devemos entregar todos os nossos caminhos. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor. E a dificuldade às vezes de nós crermos em Deus, meus irmãos, é porque nós temos uma dificuldade de entregar todos os nossos caminhos a Ele.
Nós queremos o milagre de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus. E Deus quer nos abençoar. Deus quer pelejar, Deus quer lutar por nós, as nossas lutas. Mas Ele requer que nós entreguemos todos os nossos caminhos a Ele. E às vezes tem algumas áreas da nossa vida que nós temos dificuldades de entregar ao Senhor. Senhor, olha, o Senhor cuida disso, mas essa parte aqui, Senhor, deixa que eu vou lutar, eu vou tentar vencê-lo. Você está querendo dizer para o Senhor: Senhor, não é necessário, Deus não é necessário da sua ajuda. E é por isso que às vezes nós não alcançamos a vitória. Mas entregamos, meus irmãos, nessa noite, todos os nossos caminhos ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo, Deus tudo fará. Quando nós não nos rendemos de corpo e alma ao Senhor, quando nós não entregamos todos os nossos caminhos ao Senhor, a dúvida, a incerteza, a insegurança começa a ser uma companheira. A ansiedade começa a ser a companheira diária da nossa vida, ao acordar, ao levantar, ao almoçar, ao deitar. A preocupação começa a ser uma companheira inseparável. Mas esse texto, essa história real que aconteceu, vem nos trazer um despertar nessa noite. O profeta Eliseu, se nós olharmos a história dele, era um homem que entregou tudo nas mãos de Deus. Era um homem rico. Diz que da sua chamada, quando o profeta Elias passa e o chama, ele estava num campo arando com, se eu não me engano, 12 juntas de bois, como se fosse 12 máquinas de implementos agrícolas de mais valioso que tinha na época. E ele deixa tudo para seguir ao Senhor. E a vida dele nos mostra, meus irmãos, do profeta Eliseu, que nós conhecemos a história da porção dobrada que ele pediu ao Senhor e Deus deu a ele. Esse homem alcançou grandes milagres, grandes vitórias para o povo de Deus, não pela sua força, pelo seu entendimento, mas porque ele deu crédito, ele acreditou na palavra de Deus e não duvidou. Até o último dia da sua vida, nos últimos dias, ele creu. E ali em Samaria, meus irmãos, depois do exército da Síria fugir, o povo de Israel foi até o arraial. O povo que estava faminto, que não tinha o básico para sobreviver, eles foram lá e se alimentaram, trouxeram para dentro de Samaria todos os alimentos, mantimentos, e a palavra de Deus se cumpriu, porque naquele dia e naquela hora, na porta da cidade, o melhor do trigo e o melhor da cevada estava sendo vendido a um ciclo de prata ou a 1 quilo de prata, como o profeta de Deus havia dito, como a palavra de Deus havia dito. E aquele homem que duvidou,
que até ironizou a palavra de Deus. Ele viu. Mas a continuação do capítulo 7, no final do capítulo 7, que nós lemos, vai dizer que o rei colocou ele para cuidar da porta da cidade. E o povo, naquele alvoroço, naquele tumulto de ir buscar o alimento, o atropelou. E ele viu a vitória, mas não alcançou, não comeu. E isso traz para nós uma reflexão muito grande a respeito da dúvida. Por isso que eu disse que a dúvida nos leva à derrota, nos leva até a morte, como aconteceu já no primeiro, os habitantes da terra, quando Eva duvida da palavra de Deus. Mas nessa noite é uma noite de nós darmos crédito à palavra de Deus. Essa noite é uma noite de vitória para a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, porque eu não posso dar vitória à sua vida, ao seu problema, à sua dificuldade. Mas é noite de vitória, porque o Senhor Deus prometeu. O Senhor Deus cumpriu todas as suas promessas. Se você está passando por problema de saúde, na sua família, no seu lar, no seu relacionamento, na sua vida, Deus quer te dar vitória. Mas é preciso você entregar e confiar inteiramente no Senhor. Esse episódio nos mostra claramente que a dúvida nos leva à derrota, nos leva à morte. Mas a fé em Cristo Jesus nos dá um caminho de segurança e de paz. Mesmo que você não enxergue com os seus olhos, mesmo que a dificuldade esteja te apertando, a fome esteja te rondando, a escassez, existe uma realidade em que seus olhos humanos não veem, mas nessa noite o Senhor Deus está abrindo os seus olhos. No livro de Deuteronômio, eu gosto muito dessa passagem, no capítulo 28, diz que se nós ouvirmos a palavra de Deus atentamente e obedecê-las, e ouvir este mandamento, obedecer é colocar em prática, é acreditar de todo o seu coração, nós teremos o melhor dessa terra. Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Dê crédito, ouvido à palavra de Deus. Tem um louvor que eu amo, que nós cantamos aqui, que diz: bendito serei. Bendito eu serei na terra, bendito eu serei no campo. Mas ele começa de uma forma linda. Ele diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Olha só, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei
Deus tem bênçãos e vitória para o seu povo. Mas é preciso nós obedecermos, dar crédito à palavra de Deus. E se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Podemos orar. Eu quero neste momento convidar os irmãos que estão aqui. Se coloque de pé. E você que está ouvindo a palavra de Deus aqui na igreja ou em casa, e você quer viver uma vida de bênção, de plenitude com Deus, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Nenhuma palavra deste livro caiu ou cairá por terra, porque Deus é fiel para cumprir, e Ele quer cumprir na sua vida. Eu convido você neste momento, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, confia tudo, não guarde nada para você. O Senhor Deus quer lutar as suas lutas, você não precisa lutar essa luta com as suas forças, o Senhor pelejará por vós. Como Ele venceu o exército do Egito, como Deus deu a vitória ali em Samaria ao seu povo, Ele quer entregar nas suas mãos. Apenas confie, não guarde nada para você. Deus quer te dar uma vida próspera, abençoada. Se você quer receber Jesus nessa noite, que é a maior bênção, a maior vitória que o ser humano pode ter, é ter Jesus com você. Ele está aqui nessa noite para te dar a vida eterna. Se você assim deseja, curva a sua cabeça neste momento. Nós estaremos orando por você e por todos aqueles que neste momento estão entregando ao Senhor todos os seus caminhos. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos diante da sua palavra, e ela é fiel e é verdadeira, e nós cremos que se nós entregarmos tudo em suas mãos, nós seremos benditos nessa terra. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde nós colocarmos as nossas mãos, a sua bênção estará sobre nós. Nós não vamos precisar correr atrás de A ou de B ou de C, porque a sua bênção virá até nós. Porque nós entendemos nessa noite que nós devemos entregar tudo em suas mãos. E essa luta que nós estamos travando nessa noite, o Senhor Deus nos diz: acalmai-vos, acalma o seu coração, porque nós venceremos não pelas nossas forças, mas porque o Senhor peleja por nós. E essa dificuldade que você vê hoje, o Senhor Deus diz, como disse ao povo de Israel: nunca mais você haverá, porque eu pelejo por vós. Abençoa os teus filhos, abençoa as nossas vidas. Deus, nós estamos colocando inteiramente a nossa confiança em Ti, e nós cremos pelos olhos da fé que a vitória é do povo de Deus. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos terminando nosso culto, concluindo nosso programa. Queremos agradecer a Deus pela presença de todos os irmãos presenciais e também que estiveram conosco durante esse culto nas redes sociais e também no canal 14.1. Que Deus abençoe a todos. Nós queremos passar as nossas programações e sempre lembramos que está passando no vídeo os dias de nossos cultos. Entre eles nós queremos destacar e lembrar a todos os irmãos que na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas, nós teremos nosso culto de vigília aqui em nosso templo sede. Todos os irmãos são convidados para o culto de vigília. No sábado, às 14 horas,
nós teremos a reunião com ministérios. Todos os nossos irmãos, membros do ministério, estaremos reunidos aqui, bem como no sábado, às 19 horas, o nosso culto de Santa Ceia, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos colocar-nos em pé. Estaremos encerrando nosso culto. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, porque Tu tens nos concedido essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa. Ó Pai Santo, levando a Tua preciosa palavra, assim como nós ouvimos a palavra louvada, a palavra pregada nessa noite. Abençoa cada um, Senhor, dá uma noite de paz e descanso, e permitindo o dia de amanhã, Senhor, um dia com vida, com saúde, sobre a Tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, meus.